Mas enfim, esse cara, quando ele pegou meu material, ele pegou com todo carinho e falou assim, Marcos, eu vou levar pra casa e eu vou dar uma analisada. Eu falei assim, cara, me dá a sua opinião, vai ser muito importante pra mim, né, velho? E aí ele levou... E é o do evento, que você conheceu no evento. Eu conheci em um dos eventos que Ah, eu tá. fui, né? Esse, no caso, foi lá em São Paulo, esse evento. E aí nós começamos a trocar ideia, ele falou assim, cara, eu gostei do seu material, acho que tem potencial, vou te dar a capa, velho. Ele fez um desenho, ele não conseguiu terminar a capa, ele faleceu e não conseguiu terminar, Nossa, que triste. né? Mas quando ele pegou o material, ele falou assim, eu vou dar um carinho pra você, tá bom? Eu falei assim, cara, eu vou estar esperando. Demorou uma semana, ele me passou uma mensagem. Cara, seu material é legal, a história é boa, porém é muito amador, velho, né? Então você precisa melhorar isso. Aí ele começou a me dar uns toques do que eu precisava melhorar. E aí, nesse meio tempo que eu tava já... Porque até aqui em 2017 era o mesmo material que eu já tinha lá desde 2012. E dentro disso eu tava estudando já. Né? Por isso que muitas das vezes a pessoa pega um quadrinho pro outro e vê uma discrepância. Porque, uma diferença. Porque na verdade, essa de Overcoming Fear já era... Eu já tô aplicando os estudos que eu comecei lá em 2015, mais ou menos, entendeu? Então eu tava só estudando e fazendo, e era só estudo, era desenhos e tal. E na hora que eu peguei pra fazer isso daí, eu apliquei tudo que eu sabia E é que eu tinha totalmente um aprendido. traço novo dali. Esse daqui não tem, tipo assim, o traço não tem correlação muito nenhuma diferente com com o aquele. outro. Aquele ali Exato. ele é mais focado, o traço mais focado em anime, pelo que eu Exatamente. percebi. E esse daqui ele é um traço mais realista, uma coisa bem única, assim. Sim, é mais comic, né? A gente chama do comic, né? O traço comic. E aí, quando ele pegou, ele foi me dando os toques e tal, e eu apliquei. Eu fui buscar alguns estudos, sim, né? O único estudo que eu fiz mesmo de desenho mesmo, assim, da parte digital foi coloração, né? Então eu fui buscar um profissional... Que deve ser muito difícil também, né, cara? E não é. Hoje, pra mim, não é. No começo Você pegou foi. a manha. É difícil de começar, de aprender, mas depois sai de tranquilo. Isso. Hoje já consigo dominar a ferramenta que eu utilizo, que é o Photoshop para coloração. Mas lá era para aprender a ferramenta mesmo, e intuição de cores eu já tinha, né? Pra colorir, cor, demanda quente e tempo, tal. Eu imagino que deve ser muito difícil colorir pelo fato de você pegar uma página assim e falar, cara, aqui vai tal cor, aqui vai tal cor, ele vai acho tal que é um cor. negócio Você que... saber mapear isso, tá ligado? É um estudo de cores, né? Porque daí você estuda o clima, né? Então, por exemplo, hoje eu produzo não só os meus quadrinhos, mas também produzo quadrinhos de terceiros. Nossa, né? cara, que da hora. Então eu atendo hoje 3 editoras, Olha. editora 100% Cristão, a editora W4 e a editora Publigibi agora, né? Que show, cara. E eu também tô fechando algumas outras parcerias aí, mas enfim, eu pego o projeto deles e desenho por eles. Então eles me mandam o roteiro. Então quando o roteirista me manda, ele me manda uma ambientação. Então ele fala lá assim, final de tarde, nos Estados Unidos, né? Então ele me dá a região. Tem uma ideia de como vai ser. Envolve uma questão também um pouco de estudo mesmo do local. Aí eu entro no Google Maps, que hoje ajuda muito. Então eu entro lá no Google Maps, Você vem tempo real como que é, né? Isso, vejo como que é a região e tal. E aí, com a ambientação que ele me traz, então eu quero uma coloração dark, por exemplo, que é o que a DC usa. É uma coloração mais dark. Então a gente vai pegar as cores mais opacas, né? Mais frias, Mais né? frias. Então, Nossa, não tem como lembrar do Batman, né? Exato. Dando essa descrição, né? Exatamente. Então, aí a gente vem fazendo esse estudo, né? Bacana. Para fazer a coloração. Então, quando eu apliquei lá em Overcoming Fear, que é a saga de Josué, eu comecei a montar o projeto aplicando o que eu tinha aprendido já desde lá e coisas que eu estava aprendendo ainda, né? E aí eu mandava sempre para ele, o que você acha disso e tal, e ele foi me ajudando muito nesse primeiro projeto. Então, Overcoming Fear, na verdade, foi o primeiro projeto assim que eu montei depois de um longo tempo de estudo que eu tive, mesmo que já produzindo. E foi você se profissionalizando, né? Exatamente. Tipo, se profissionalizando para lançar com um profissional mesmo, né? Que é aquele ali. Exatamente. E ele hoje é o seu personagem principal. Hoje é o material principal que nós temos. Que você hoje. tem. Isso. Cara, da hora. É Overcoming Fear. E aí, falando disso que nós estávamos falando da qualidade, como
conforme eu fui imersando nessa questão dos quadrinhos e questão, eu comecei a sentir falta de material de qualidade. Né? Porque enquanto eu estava nisso daqui, eu conseguiria vender, eu poderia parar aqui. Lá, né? Né? Só que eu não queria ficar dentro dessa bolha, né? Que nem você falou da bolha. Eu falei assim, não, cara, eu quero estourar essa bolha. Eu não quero vender, e não é questão de venda, Ficar estagnado em questão de naquilo. valor, velho. Porque valor para mim, dinheiro para mim é consequência, cara. Sim, Eu faço tudo isso, eu mais investi dinheiro em tudo isso do que lucrei em cima. Não tô falando que hoje não venha alguns benefícios, né? Principalmente dos contratos que eu fecho com as editoras. Mas exatamente o que você falou, é consequência do seu bom trabalho. Exatamente. E a qualidade, ela anda em conjunto. Então, quanto mais qualidade você tem, mais benefícios você vai adquirir ao longo do tempo. Exatamente. É uma consequência, né? E aí eu falei assim, não, cara, eu preciso, eu quero montar uma coisa que seja de qualidade, diferenciada. Né? E aí falando de que nasceu o Overcoming Fear, eu tô trabalhando Overcoming Fear já fazem 2 anos, desde 2019. Eu lancei um plot antes desse daqui, com 24 páginas, que são as 24 primeiras páginas, ela mais reduzida, para eu poder sentir o público, né? Como que ia se receber. Não, porque como eu estou estourando a bolha, eu queria saber como o público cristão vai receber e como o não cristão, como ele vai receber, como ele vai identificar. Colocar na balança, e né? você Deixar ele bem equilibrado. Você tem algum dado desse retorno? Tipo assim, você conseguiu já ter um feedback do público externo? Sim. A galera gostou? 100%, não falo que é 100% de aceitação, porque há um preconceito sempre de ambas as partes. Mas a maioria a média aí uns 80% bem aceita. Que da hora, né? cara, é ótimo. Que porque, mostra que... exatamente, porque quando assim eu chego num evento, o cara, eu não falo assim, ó, tô aqui vendendo arte cristã. Não. Tô aqui vendendo minha arte. Ponto. Né? Exato. Tipo, tá exato. Aqui. Se o cara perceber... se o cara no meio do processo tá lendo e tem aquela experiência, ele vai nem que seja uma eventualmente ver. Ele fala, não, tem um toque cristão, tem alguns detalhes aqui. Aí Sim. com o cara, né? O efeito Overcoming Fear, eu chamo o efeito de Overcoming Fear. Porque teve vários eventos que eu estava como artista L, tava ali desenhando e tal, e eu tô ali desenhando o que eu gosto, Batman e tal, e o cara para pra ver o meu desenho. Aí ele pega o material e tal, e aí começa a folhear. Teve um cara que falou assim, começou a ler assim, ele falou assim, isso daqui é o Josué da Bíblia, velho? Eu falei assim, velho. Não é possível, não. Mas, peraí. Mano, isso aqui tá... Se fosse a Bíblia, se os crentes viessem falar pra mim da Bíblia assim, eu teria lido a Bíblia faz tempo, velho. Cara, eu penso igual, velho. Porque, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu te atendi, você trouxe o pen, quero imprimir uns posters. Falei, beleza, pá. Na hora que abriu o PDF, eu gosto muito de arte. Cara, tem um cliente lá na loja que ele vai lá e ele desenha também, pá, e ele faz umas impressões em A2, em A0, assim, no fotográfico, no gloss e tal, e moldura, se eu não me engano. E, mano, o desenho do cara é um bagulho absurdo de bonito, cara. Ele desenha, ele curte muito... É aquele de moda? Você tá falando? Ele curte muito o RPG de mesa lá, o D&D, eu acho que é o D&D. Sim. E aí ele fez os personagens pro D&D, que não era canônico, ele que fez e tal. Cara, a qualidade de desenho do cara é um bagulho tão absurdo que eu tive que pedir assim, dá licença, eu posso apreciar a sua arte? Porque eu acho que o cara ainda digitalmente, tá né? Você fala, caraca. Eu achei que o cara ia ficar com ciúme, tá ligado? De tanto que eu babei na arte do cara. Eu sou muito fã de arte, cara. Muito. Só que eu sou um lixo, velho, pra arte, tá ligado? Eu não sei nem escrever. Depois eu vou escrever pra você ver aqui. Muito mais desenhar. Eu faço live. Pô, Narutinho, cara. Então, eu faço live em outro canal. E virou um meme naquela outra live da galera pedir desenho pra mim. Então eu pus na minha lojinha lá
peça um desenho. O cara pede um personagem e eu desenho no Paint, na zoeira. Cara, eu sou uma negação total, tá ligado? Eu nasci nos anos 90, mas parece que eu nasci nos anos 2010 aqui, que a molecada não sabe escrever mais. Eu sou assim. Então, mas eu aprecio muito a arte, cara. Todas as artes, Sim. sabe? E aí o cara vai... Quando vai alguém lá na gráfica imprimir um desenho que é autoral... Eu também fico babando, eu babo, cara. velho, eu babo. E ainda mais quando é bem feita. A sua me deu essa mesma sensação dos caras. Obrigado. Eu olhei, na hora que eu vi, eu lembro que foi o Josué. Eu não lembro exatamente, eu acho que é ele com a espada de frente e tal. Cara, eu olhei assim e falei, mano, que isso? Instantaneamente eu sabia que era seu. Manja? Porque eu nunca tinha visto em outro lugar. E se fosse um desenho que você trouxe pra imprimir, que nem a galera faz... A gente que trabalha com isso, imprime todo dia, a gente meio que consegue deduzir o que é, isso é do o que cara, é isso não é não, do cara, manja. Ou é uma montagem, ou é uma Ou é criação. autoral mesmo. Na hora que eu ouvi, eu falei, é autoral, é o traço dele. E aí eu, com o tempo, peguei um pouco mais de intimidade e cheguei a te perguntar, te conheci. Sim. Mas eu fiquei babando, eu fico olhando, aí na hora que a impressora sai, eu finjo que eu tô vendo a qualidade, mas eu tô apreciando o desenho. Tipo, eu falo, deixa eu ver se ficou boa essa impressão. Porra, ficou boa mesmo, hein? Pera aí, rapidão, deixa eu ver de novo aqui. Caralho, ficou... Sabe, porque eu sou muito apreciador. E foi essa sensação, tipo, e eu não, na hora que eu vi, pra mim eu assimilei muito mais algo como Conan Sim. Então, a primeira vez que eu olhei, eu falei, do que cara... da Bíblia, mano. Mano, é o Bárbaro. Aí depois eu olhei pensei assim, pá, também. Josué. Falei, não, cara. Aí que dá o... Pô, ele dá um plot twist essa parada, se você não contar Eu achava na que hora. realmente era o Sim. Conan. E depois eu comecei, aí tipo, eu sei um pouco de história bíblica Sim. e tal. Aí eu falei, cara... Na hora que você vê o nome, Fala... Pô, você lembra, o Josué, tipo, ele era mais nessa pegada mesmo, a história dele, mais como um bárbaro mesmo. Sim. e eu imagino... Ele é sanguinário, velho. Sangue no zóio, velho. Eu falei, não, cara, não é possível isso. Os crentinhos têm medo de sangue, velho, mas o cara era sangue no zóio, Ele velho. era. Mano.